Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. Lucas 9, 23 diz assim: E disse a Jesus a alguns. É assim? E disse Jesus a quantos? A quantos? Se alguém quiser, ou seja, é opcional. Jesus ele não obriga. E disse Jesus a todos: se alguém quiser, Deus te abençoe. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz uma única vez. É assim? Dia após dia, e segue. Feche seus olhos, ore comigo assim: Senhor Jesus, que nesta noite a tua palavra venha me ensinar os verdadeiros propósitos que eu preciso ter para te seguir. Senhor Jesus, que a tua palavra seja alimento para o meu espírito, edificação para a minha alma, e que ela possa cumprir todos os desígnios para os quais ela será determinada nesta noite. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo. Amém. E disse Jesus, Lucas 9, 23, disse Jesus a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e segue. Nesta noite eu quero pregar sobre o título Akoluteó, ou Akolutel, servindo a Jesus com propósitos. Pastor, o que é Akoluteó? Nós vamos aprender no decorrer da mensagem. Lucas capítulo 9, versículo 18 a 27, Mateus capítulo 16, versículo 13 a 28, Marcos capítulo 8, versículo 27 a 38, são os textos sinóticos que vão falar desse mesmo contexto. Jesus ele estava vindo da região de Madagã e ele estava indo para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma cidade que fica aos pés do Monte Hermon, cercada pelo Rio Jordão. Jesus, quando ele chega na cidade de Cesareia de Filipe, que Filipe construiu, Filipe era filho do tetrarca Herodes II, e ele constrói aquela cidade, uma cidade fortificada, uma cidade totalmente murada, e quando ele chega naquela cidade, ele reúne os seus discípulos, reúne os seus seguidores, reúne os seus apóstolos. Afinal, Jesus ele tinha acabado de alimentar uma multidão, não somente físico, mas espiritualmente, na conhecida segunda multiplicação dos pães e peixes. Mas ele chega naquele lugar, ele se assenta com seus discípulos e faz uma pergunta: ei, o que as pessoas dizem que eu sou? O que as pessoas andam falando que eu sou? E os discípulos respondem: mestre, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, há quem diz que é Jeremias, e outros ainda dizem que o Senhor é um dos profetas. Quando Jesus começa a conversar com seus discípulos, Jesus, no entanto, ele faz uma das colocações mais desconcertantes da Bíblia. Jesus, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim. E por que essa colocação é desconcertante? Se o irmão observar um versículo antes, o verso 22, o irmão vai perceber que o Senhor diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, é necessário que o Filho do Homem seja rejeitado pelos anciãos, é necessário que ele seja rejeitado pelos sacerdotes, que ele seja ignorado pelos escribas, é necessário que ele seja morto, que ele seja perseguido, que ele sofra adversidades, é necessário que haja perseguição, é necessário que haja todo tipo de adversidade. Ou seja, Jesus mostra para eles como seria o ministério, Jesus mostra para eles como seria a condição de segui-lo, e depois ele pergunta: quer me seguir? A pergunta é: Jesus motiva essa turma? É motivador seguir a Jesus? Ele fala: vocês vão me seguir, mas tem perseguição, tem adversidade, tem luta, e vai ter até morte. Ele diz no verso 22 de Lucas 9. E aí ele sugere: se alguém quiser vir após mim, ele deixa uma opção. É motivador? Dentro do mesmo contexto,
ao escriba. O escriba chega perto de Jesus, Mateus capítulo 8, versículo 19. O escriba chega perto de Jesus e fala assim: então, aproximando de Jesus, um escriba disse: mestre, ser-guei para onde quer que fores. Jesus olhou para aquele escriba e falou assim: então venha após mim, porque vai ter vitória, vai ser poderoso, você vai ganhar almas, você vai curar enfermos, você vai expulsar demônios. É isso que Jesus diz para aquele escriba. Jesus fala assim no versículo 20: mas respondeu Jesus: ah, você quer me seguir? Então vamos lá. As raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Quer seguir mesmo? Jesus motiva esse escriba. Jesus dá uma motivação para esse escriba. Sabe o que acontece conosco? Nós estamos esperando algum tipo de motivação dos céus para que nós venhamos seguir de fato a Jesus. E quando a motivação não vem, a gente embirra, a gente fala: não é do meu jeito, não quero mais. Mas o mesmo Jesus, no Mateus 16, 13 a 19, ele fala: vai ter problema? Vai ter perseguição? Vai. Eu acabei de ler o texto para você, Mateus 16, 13. Indo Jesus para Cesareia de Filipe, ele juntou seus discípulos e perguntou: o que o povo diz ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem João Batista, outros Elias, outros ainda diz que o Senhor é Jeremias ou um dos discípulos. E ele pergunta, verso 15 de Mateus 16: mas e vós? E disseis que eu sou. Verso 16: Simão Pedro tomou o microfone e disse assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha. Ah, querido, Jesus olhou para João e falou assim, para Pedro, falou assim: Pedrão, você entendeu o negócio? Não foi nem carne nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que estás nos céus. Vocês vão ter perseguição, vão. Vocês vão ter tribulação, vão. Mas no verso 18 ele diz assim: também eu te digo, tu és Pedro, tu és igreja, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vai ter perseguição? Vai ter morte? Vai ter problema? Vai, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Para você não perder o costume, dê uma provocada de leve no seu vizinho e diga para ele assim: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Eu estou dizendo para você que tem perseguições, tem problemas, tem adversidade, mas vai ter vitória. Você vai contabilizar vitória, e as portas do inferno não prevalecerão contra a casa do Senhor. Jesus, não satisfeito, Jesus enfia a mão no bolso, tira uma chave e dá para Pedro e fala assim: ó, eu não estou te dando a chave do carro. Põe para mim o verso 19. Eu não estou te dando a chave da cidade, não estou te dando a chave de Cesareia de Filipe, muito menos de Israel ou Jerusalém. Eu estou te dando, ó igreja, a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Ah, se você soubesse o tanto que essa chave abre e fecha a porta, queridão. Jesus já nos deu as ferramentas. Ele fala para você: vai ter problema? Vai, mas Ele nos deu a ferramenta, Ele já nos deu poder, Ele nos deu autoridade. Ele mesmo, no decorrer do texto, no decorrer do diálogo, um capítulo depois, Lucas 10, 19, ele diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpente e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Pastor, mas eu preciso de poder para isso. Precisa? Provoca seu vizinho, diga para ele: seus problemas acabaram. Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis o quê? Recebereis o quê? Recebereis o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. O nosso problema é que a gente se acha muito pequeno. Você já estudou um pouco de astronomia? Você já viu o tamanho desse universo?
Você já calculou que existe uma estrela que foi descoberta agora, que ela é muito maior que o Sol, que a sua circunferência, se ela estivesse no lugar do Sol, ela esbarraria em Marte? Vai procurar que você vai ver. Aí o Senhor fala assim: a glória do Senhor o universo não consegue conter, mas Ele colocou essa glória dentro de mim, dentro de você, através do Espírito Santo. Você não sabe a bomba, a dinamite, o poder que você tem dentro de você. Como assim dinamite, pastor? O original poder no grego é dunamis, dinamite. Você é uma bomba relógio. Diga para o seu vizinho, provoca ele: você tem poder. Aliás, eu quero abrir uma aspas aqui, aproveitando que ainda são 8 horas, hoje eu tenho mais tempo. Quero abrir uma aspas aqui para falar desse negócio de poder. O nosso problema é que às vezes a gente entende que poder é algo místico. Não, precisa de um transcendental. O Senhor vai derramar poder, e eu vou ser cheio, vou levantar a espada do Espírito e vou dizer: pelos poderes de Grayskull. Você é da minha época, você riu desse negócio. Não é assim que funciona. Não é místico. Todas as vezes que a gente vai orar, a gente fala assim: Senhor, me reveste de poder, Senhor, me enche de poder, Senhor, me dá autoridade, Senhor, me dá poder, me dá ousadia, me dá graça. Mas o texto fala que já foi dado, já está disponível, é nosso. Ele não tem que nos dar o que já foi dado. O problema é que nós aprendemos que poder só flui quando a gente estava aqui no Espírito. Não. Só que a gente está profetizando, está falando em línguas, está no chu, está no reteté, no xaramaná, Não. Não é assim. Na verdade, esse poder não é uma manifestação extraordinária em situações específicas. Não é assim que funciona. Este poder é uma autoridade que permanece à disposição da igreja, de mim e de você. As armas já nos foi dada, o poder nós já temos. Paulo, entendendo isso, ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo, anulando em nós sofismas. Essas armas que nós temos, elas não dependem de uma manifestação mística e extraordinária desse poder. Na realidade, elas dependem muito mais das nossas atitudes que relacionam com esse poder. Tá, nós teremos um ano de vitória aqui na igreja. Quando Jesus enfiou a mão no bolso, o que ele deu para Pedro? Ele falou que tudo aquilo que o quê? Vou te dar a oportunidade de ligar de novo. Nós teremos um ano de vitória e sucesso em Lagoinha Aeroporto. Agora você ligou. Mas eu quero que você entenda algo. Vitória e sucesso é uma combinação de foco, habilidade e determinação. Às vezes você diz assim: o pastor poderia fazer isso na igreja? Pastor poderia fechar a rua, chamar a prefeitura, fazer um culto? Pastor poderia fazer isso? Pastor poderia... Talvez Deus está dizendo para você o que você precisa fazer e você está jogando para o pastor. Cri, cri, cri. Às vezes Deus está dizendo para você: eu quero que você faça isso. Às vezes você está com algo que Deus te deu e você está esperando Deus falar com o pastor, você está esperando Deus mover o coração do pastor. Entenda uma coisa: habilidade, foco e determinação é o que vai nos garantir vitória e sucesso em Lagoinha Aeroporto, mas depende de você e desse irmão que está do seu lado. Descansa no Senhor, no pastor não, tá? Às vezes a gente quer descansar no pastor, mas o pastor não faz nada, e quando faz, não era assim que ele deveria ter feito. Certa feita, um professor de um seminário perguntou: o que é mais importante, o conhecimento ou o poder? E ele perguntou isso num seminário pentecostal. O que o povo respondeu? Poder.
Mas o povo responde, baseado numa forma errônea da afirmação que Paulo faz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, quando Paulo fala assim: a letra mata e o espírito vivifica. Isso é uma forma errada de entender a palavra, porque se você não tem conhecimento, você não tem como experimentar o poder. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Se você não tem conhecimento, você não tem acesso a esse poder. Se você não tem conhecimento, você não sabe como colocar esse poder em ação. Você coloca de qualquer jeito. Senhor, mata meu vizinho. Está fazendo uma boa cumba. É porque crente não faz macumba, né? A gente precisa ter conhecimento para a gente colocar esse poder em prática. Fecha aspas. Jesus então desejou saber dos seus seguidores o que eles pensavam dele. O que os homens dizem que eu sou? No mesmo contexto. Uns dizem que o Senhor é Elias, outro João Batista, outro Jeremias, e alguém diz que o Senhor é algum dos profetas. E eu acho tão interessante uma observação que eu tive na palavra, que o Senhor ele não se refere a ele como Messias. Jesus ele sempre se referiu a ele, aliás, mais de 80 vezes, nas páginas neotestamentárias do Novo Testamento, Jesus se refere a ele como Filho do Homem mais de 80 vezes. Eu gosto desse detalhe. Já no Velho Testamento, Daniel ele se refere ao Senhor quando ele tem a visão de Jesus sendo glorificado. Daniel capítulo 7, versículo de 13 a 14, Daniel diz assim: eu estava em uma das minhas visões à noite, e eis que eu vi no meio que vinha das nuvens um como filho do homem, filho do homem, e dirigiu-se a um dos dias que chegaram e fizeram chegar até a ele. Foi-lhe dado, eu vou falar de Jesus para você, foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o quê? Havia muitas lendas e superstições naquela época. O próprio Herodes cria que Jesus era uma reencarnação de João Batista. As pessoas criam que Elias era o último profeta, aquela profecia de Malaquias capítulo 4, versículo 5, quando o Senhor profetizou através de Malaquias 4, 5, ficou 400 anos em silêncio, até vir João Batista e começar a profetizar. As pessoas dizem que essa profecia que Elias seria fruto dessa profecia. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eles criam que Jesus era Elias. Outros ligavam o nome de Jeremias à profecia dada em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, quando o Senhor diz assim, que ia suscitar no meio do povo um profeta semelhante a Moisés. O povo acreditava que era Jeremias. Outros, baseado nessa mesma profecia, acreditavam em um Jesus messiânico que ia dominar na área da política, da economia, na área militar. Ou seja, eles estavam esperando um grande rei com glória, com honra, um rei que iria dominar. Por isso Jesus não usava o nome Messias em sua chamada, em sua missão nessa terra, porque o nome Messias estava correlacionado, está até hoje lá em Israel, esperando um grande rei que iria levar aquele povo, mas de uma forma militar. Mas Jesus ele faz uma pergunta. Jesus ele deseja saber até hoje qual é o motivo que eu e você seguimos a ele. Ele diz assim: o que esse povo fala de mim? O que esse povo espera de mim? Por que esse povo me segue? Por que esse povo está atrás de mim? Aliás, por que você está aqui hoje à noite na igreja? O que te faz estar aqui? Qual é o propósito de você seguir a Jesus? Aliás, o título da mensagem é Akoluteó, servindo a Jesus com propósitos. O que de fato te traz aqui? Você já parou para se perguntar por que você não está na sua casa agora assistindo o Fantástico e você está aqui? O que de fato te faz seguir a Jesus? Jesus faz essa pergunta para os discípulos, mas Jesus é onisciente, onipotente, ele já sabia a intenção do coração de cada um, mas ele quer que nós aprendamos algo com a pergunta que ele faz. Vamos começar a mensagem? Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, Lucas 9, 23, se alguém quiser me seguir,
Esta palavra seguir, no original grego, ela é akoluteo. Theo de Deus e akoluteo de seguir. Seguir a Deus com um propósito específico, objetivo. O que tem me levado a seguir a Deus? A tradução de akoluteo para nós, que é o termo usado para seguir, ouvir após mim, tem 4 significados que nós vamos estudar nesta noite. Estudar, gostou? Nós vamos estudar nessa noite 4 significados. O primeiro significado de akoluteo é seguir alguém que precede, juntar-se a ele como seu assistente. Segundo lugar, um escravo que acompanha o seu senhor. Terceiro lugar, apoiar o seu partido. Quarto lugar, juntar-se a ele como um discípulo, seguindo os seus conselhos. Vamos entender o que Jesus espera de nós como seus seguidores a partir deste vocábulo, desse verbo grego, akoluteo. Primeiro lugar, primeira definição de akoluteo. Definição de akoluteo. Primeiro lugar, seguir alguém que precede, juntar-se a ele como seu assistente. Esse termo era usado para um soldado que seguia o seu comandante, um soldado que seguia o seu general de guerra, um soldado que seguia aquele que era seu líder em batalha, mas ele seguia mesmo estando em meio à guerra. Não é simplesmente eu me alistar, ficar um ano servindo o exército sem estar na guerra, não. Ele servia em meio à guerra, ele ia para a frente de batalha, sabendo que a sua vida corria risco, que ele poderia morrer, mas ele se dava, ele se entregava e ele seguia o seu comandante, mesmo sabendo que poderia morrer. Ou seja, um soldado que segue o seu comandante por fidelidade e por lealdade. Seguir a Jesus não me afasta das guerras. Seguir a Jesus não me afasta dos problemas. Você já imaginou que pode entrar um muçulmano por essas portas com uma arma na mão e dizer: aquele que não negar Jesus fica vivo, mas aquele que não negar vai morrer? Isso é comum na Palestina. Pastor amigo meu, Miguel Mohammed Zuga, a igreja dele é clandestina na faixa de Gaza. Ele esses dias quase que foi morto por causa disso. Depois eu conto o testemunho se der tempo no final. Mas você já imaginou? Não nos afasta da guerra. Agora a pergunta é: qual o motivo que de fato a gente está nesta guerra? Qual o motivo? Quem é soldado aqui nessa guerra? Mas qual o motivo que você está nessa guerra? O que tem te levado? Muitos estão na guerra, muitos estão na peleja, única e exclusivamente por causa do galardão. Que é um exemplo? Nós queremos uma igreja cheia, nós queremos todas as cadeiras cheias, sim ou não? Nós queremos todas as cadeiras, que não haja um espaço vago nesse lugar. Mas a pergunta é: qual é o propósito de nós vermos uma igreja cheia? É uma mera contabilização estatística para nos envaidecermos? Ou de fato nós preocupamos com as pessoas e queremos alcançá-las? Percebe que eu posso estar na frente de uma batalha com uma motivação errada? Percebe que eu posso querer estar ganhando o mundo lá fora apenas para eu me envaidecer? Percebe que eu posso estar querendo encher uma igreja, ganhar 10% de Belo Horizonte, apenas para que eu possa ter uma igreja inchada e cheia de pessoas doentes? Qual é o motivo que de fato eu estou servindo a Jesus? Eu estou indo lá fora porque eu amo, ou eu estou indo lá fora porque eu quero ver apenas uma igreja cheia? Davi tinha acabado de ser ungido rei de Israel. Segundo Samuel, 1 Samuel capítulo 16, profeta Samuel sai da cidade de Ramá, vai até a cidade de Belém. Eu vou falar sobre isso no dia do batismo. Mas aí no capítulo 17 então, depois dele já ter sido ungido rei de Israel, um menino de 17 anos, o pai dele, Jessé, fala assim: ô menino, vai lá na batalha, leva um lanche para os seus irmãos. Abinadab, Eliabe, Samá, Simei, esses meninos estão na guerra com fome. Leva lá comida para eles. Vai Davi com um lanchinho na mão, a merendeira, levar comida para os meninos. Quando ele chega lá, ele vê que durante 40 dias e 40 noites tinha um camarada grandão chamado Golias, que falava assim: não tem homem em Israel não. Se levantar um guerreiro para guerrear contra mim, aquele que ganhar vai vencer a batalha. 40 dias e 40 noites afrontando o povo de Israel, afrontando o Deus dos hebreus.
A pergunta é: Davi lutou sim ou não? Qual foi a motivação de Davi? Você já parou para imaginar? Segundo Samuel capítulo 17, a partir do versículo 20 ao versículo 27, a Bíblia diz que Davi chega lá e fala assim: o que está acontecendo aí? Ah, Davi, esse grandão está gritando aí que se alguém derrubar ele, Israel vai vencer. Davi, a pergunta de Davi, olha a pergunta de Davi. Tá, o que é que vão dar para quem derrubar esse gigante? Olha a pergunta de Davi. Responderam para Davi no versículo de número 25, 1 Samuel 17, 25, olha: aquele que derrubar o gigante, o rei vai culminar de riquezas, vai dar a filha para casar e vai isentar de imposto pro resto da vida. Davi, peraí, eu vou ficar rico, vou ser príncipe e ainda não vou pagar imposto? Vou ali no rio pegar 5 pedras que eu vou derrubar esse camarada. Qual que era a intenção de Davi ao lutar? Defender o rei de Israel? Defender o Deus de Israel? Era defender Israel da batalha? Ou ele estava interessado em riqueza, na filha do rei e no imposto que ele não iria pagar mais? Já parou para se perguntar sobre isso? O homem segundo o coração de Deus, o primeiro motivo dele não era defender Israel das mãos do gigante. Ele se interessou em primeiro saber qual é o salário que vão me dar, ou seja, se não tiver nada também não vou. Afinal de contas, um capítulo atrás, né, vamos imaginar assim, eu estava lá em casa e o profeta Samuel foi lá, chamou Abinadab, Eliabe, Simei, Simá, passou a mão em todo mundo, eu estava lá cuidando de ovelha. Agora vocês querem que eu venha derrubar gigante? O que eu vou ganhar? Qual será o motivo da igreja brasileira hoje? Qual será o motivo da igreja batista de Lagoinha em romper, em guerrear, em derrubar gigantes? De fato é trazer a bênção sobre o povo de Israel ou apenas riquezas, ser um príncipe ou não ter imposto para o resto da vida? Quem está me entendendo aqui? Você está me entendendo? Outros já querem garantias para alistar nesse exército. O menino chega perto do Senhor, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 20. Chega um jovem diante do Senhor e fala assim: Senhor, eu vou te seguir. E detalhe, a Bíblia fala que ele já era discípulo. Aí no versículo 21, ele diz assim: outro discípulo lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Justo? Sim ou não? Vou sepultar meu pai e vou te seguir. Deixa eu só participar do velório. Sim ou não? Aí o Senhor responde para ele. Replicou Jesus: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Parece que Jesus estava sendo duro com esse camarada, sim ou não? O problema é que a gente lê a Bíblia e não entende o contexto. Na tradição de Israel, só receberia a herança o filho que ficasse do lado do pai até o dia da morte. Esse menino era jovem, o pai dele ainda ia viver mais uns 60, 70 anos. O que ele estava propondo para Jesus, falando assim: Jesus, eu não posso sair do lado do meu pai, porque se eu sair, ele vai morrer sem eu estar perto. E a tradição judaica diz que se eu não estiver perto, eu não vou ganhar minha herança. E como é que eu vou te servir duro, Senhor? Quem vai cuidar de mim? Deixa eu ficar do lado dele. Ou seja, a proposta dele era assim: Senhor, daqui 40 anos eu te sirvo depois que meu pai morrer, tá? Fez sentido agora a expressão de Jesus para você? Toda vez que você lê algo na Bíblia que você trouxer na sua mente uma condenação em cima de Jesus, procura o contexto. Nunca culpe Jesus por algo que ele disse. Procure o contexto. A partir de hoje, nunca mais você vai falar assim: não, mas Jesus falou que ele nem poderia enterrar o pai. Quem já pensou isso? Vamos aprendendo, né? Você está disposto a deixar tudo para servir ao Senhor? A sua herança? Tem um camarada lá em Gênesis 12 que o Senhor falou assim para ele: ei, sai da tua parentela, sai da tua terra e vem para um lugar que eu te mostrarei. Você vai sair sem um centavo no bolso, você vai sair sem família e ainda vai levar uma mala chamada Ló atrás de você, que é seu sobrinho. Topa? Senhor, para onde eu vou? Não interessa. Topa? Essa é a proposta de um akoloutheó. Akoloutheó é seguir ao Senhor, servir a Ele, estar alistado nesse exército sem querer garantias. E por falar em garantia, Simão Pedro
Mateus 19, 27, tá, Senhor, eu não sou como Davi, que estava te servindo naquele primeiro momento por causa de riqueza, também não sou como o filho, o discípulo que queria garantias, mas como é que vai ser minha aposentadoria? Nós estamos te servindo, e aí, o que vai ser da gente? Pedro perguntando, Mateus 19, 27, então falou Pedro, tá, nós deixamos tudo para te seguir e te seguimos, e aí, o que vai ser da gente? Fica exigindo, Senhor, eu estou te servindo, e aí, você não vai abrir as portas? Senhor, eu estou te servindo, você não vai salvar minha família? Senhor, eu estou te servindo, o Senhor não vai fazer isso? Senhor, eu estou te servindo, eu estou desempregado. Senhor, eu estou te servindo, eu estou com tristeza. Senhor, eu estou te servindo, eu estou com um problema. E quem disse que Jesus falou que seus problemas iriam acabar? Lucas 22, ele diz que teria aflições. Aí depois ele convida, quer me seguir? Acoluteo. Percebe que às vezes a gente confunde os motivos pelos quais nós estamos seguindo ao Senhor? E sabe qual é o problema? Aqui acho que eu vou pegar pesado. Você aí de casa também, viu? Eu falei com a câmera pela primeira vez na vida. Entendam uma coisa, às vezes as dificuldades vêm, elas acontecem, e aí na primeira dificuldade você fala assim, não quero mais, não vou servir mais, não quero mais, virei as costas, não suporto mais, é muito problema, é muita confusão, eu não tenho descanso, eu não tenho nada, é só eu, não quero mais servir ao Senhor. Eu estou com um problema, não quero mais, não faço mais a obra, não sirvo mais. É por isso que Jesus, ele fala assim em Lucas, Lucas 9,62, Jesus fala assim no mesmo texto, Lucas 9, Jesus fala assim, ei, me seguir, deixa eu ver se eu posso usar essa expressão, posso, me seguir não é para frouxo, crente não pode ser frouxo, crente tem que ser forte. Me servir e me seguir não é para qualquer um, precisa ser forte, convicto, decidido do que quer. Ele disse assim, mas replicou Jesus, ninguém que tendo posto a mão no arado e fica olhando para trás, é apto para o reino de Deus. O rostinho de vocês é tão engraçado quando a gente faz uns negócios desses. Seguir Jesus é para quem tem pulso firme, para quem é determinado. Pastor, mas por que eu não tenho conseguido? Pastor, mas por que eu tenho fraquejado? Pastor, mas por que eu não tenho conseguido? Por que eu tenho fraquejado e não tenho sido esse forte que o Senhor está dizendo aí? Vou te falar por quê. Efésios 6,11 responde a sua pergunta. Revestivos de toda o quê? Revestivos de toda o quê? Para quê? Para poderes ficardes firmes contra toda cilada do diabo. Capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé. O que eu quero dizer aqui? Você não ora, você não lê a Bíblia, você não jejua, você não consagra e quer ter força no dia da adversidade. Não vai ter. E aí, por isso se torna crente frouxo. Na primeira luta, já quer afastar. E pior, sempre tem um culpado, já percebeu? A culpa é do pastor, quis nem me atender. Teve tempo para mim, a culpa é do meu irmão que brigou comigo na hora do louvor, a culpa é do outro que não me deu oportunidade, a culpa é do Rogério, acabou de converter, está lá sentado no computador e eu não. A cadeira estava disponível, ele se candidatou. Quem está aqui comigo? Fala comigo, acoluteo, servindo a Jesus com propósito.
Querido, vá mergulhar na palavra de Deus, vai orar, vai buscar, vai jejuar, para quando chegar no dia da adversidade, você não venha ser um crente frouxo, você venha ser um crente fortalecido, revestir de toda a armadura de Deus, para que no dia da adversidade podeis ficar firmes, para não cair e não desistir. Quem está aprendendo, dá um glória a Deus. E sabe o que é mais gostoso? Nós lutamos com a batalha já vencida. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, do versículo 20 a 23, que Jesus está acima de principados e potestades, já dominou sobre eles, já colocou eles debaixo dos nossos pés. Não é dos pés de Jesus não, é debaixo dos nossos pés, e já deu autoridade para a igreja sobre eles. E a gente fica preocupado com o que, igreja? Eu gosto de Colossenses 2,15, que a Bíblia diz que Jesus expôs a ignomia, expôs a vergonha, principados e potestades em praça pública, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Eu vou profetizar na sua vida. Hebreus capítulo 10, versículo 32, eu vou profetizar na sua vida. Lembrai-vos, porém, Hebreus 10, 32, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Alguém aqui já teve luta, sofrimento? Eu estou falando de você? Ou é só de mim? Porque às vezes é só o que tem, né, pastor? Só o que tem luta. Verso 33, ora expostos em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Verso 34, porque não somente vos compadecestes dos escarnecidos, encarcerados, opa, mas li errado demais, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Verso 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Mas ele vem, 37, ele vem, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Verso 38, todavia o meu justo viverá da fé, e se retroceder, minha alma não tem prazer nele. Mas o 39, levanta a mão agora, o 39, nós porém, somos daqueles que não retrocedem para a perdição, somos os da fé que guarda a alma para o dia da redenção. Aleluia. Negócio de retroceder não é com Lagoinha Aeroporto e nem com os visitantes que aqui estão hoje. Segunda definição de acolutéo. A primeira definição é seguir alguém que precede, juntar-se a ele como seu assistente, um soldado que está servindo ao seu general. Segunda definição de acolutéo, segue-me, é assim, um escravo que acompanha o seu senhor. Diga comigo, escravo. Agora fala com a cara bonita, escravo. Quando a Bíblia traduz servo para o português, a Bíblia tem assim João Ferreira de Almeida deu uma suavizada na palavra escravo. Quando ele fala servo, sois servos. Mas a palavra servo no grego, o original é doulos. E doulos significa escravo. Então toda vez que João Ferreira de Almeida falar servo na sua Bíblia, você pode riscar e escrever escravo em cima, porque o original é doulos. Tira esse negócio de servo e coloca escravo. E escravo, no original doulos, significa um escravo, servo, homem de condição servil, que é alguém que se rende à vontade de outro, aquele cujo serviço é aceito por Cristo para estender e avançar a sua causa entre os homens, dedicado ao próximo, mesmo em detrimento aos seus próprios interesses. Dá uma provocada no seu vizinho, mas provoca ele e fala assim, escravo. Porém nós somos escravos livres, e livres da escravidão. Espera aí, pastor,
Nós somos escravos livres e livres da escravidão. Esse negócio parece paradoxal. Todo mundo aqui comigo? Esquece o menino, olha para cá. Deixa os meninos correr para lá e para cá, não tem problema nenhum. Jesus deixava, deixa vir as minhas criancinhas, mas volta para a palavra. Glória a Deus. Deixa os meninos correr para lá e para cá, não tem problema não, mas olha para a palavra. Inclusive, se cair, não vai machucar não. Nós somos escravos livres, porém livres da escravidão. Parece paradoxal, mas nós somos libertos para servir. Você foi liberto da escravidão do pecado para ser feito escravo da justiça. Quem é a justiça de Deus? Diga comigo, Jesus. Se você tem dúvida, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Mas nós somos libertos da escravidão do pecado para sermos escravos da justiça. E não sou eu que diz isso. Romanos capítulo 6, versículo 18 diz assim: e uma vez fostes liberto da escravidão do pecado, fosse feitos servos da justiça. Risca servo, escreve doulos, que dá o quê? Mas sabe qual é o problema? Qual que é o propósito da mensagem? Porque eu estou seguindo a Jesus? Tem muita gente seguindo e sendo servo por medo. Medo. Marcos capítulo 10, versículo 32. E sucedeu que estavam no caminho, subindo para Jerusalém. Jesus à frente os conduzia. Quem tem Jesus na frente aqui? Os discípulos estavam admirados, enquanto os demais seguidores sentiam medo, estavam atemorizados. Não confunda temor com medo. Tem muita gente servindo a Deus com medo de ir para o inferno. Tem muita gente que serve a Deus, não, eu tenho que servir porque se eu não servir eu vou para o inferno. Eu tenho que servir porque se eu não servir eu vou para o inferno. Eu tenho que servir porque se eu não servir eu perco minha salvação. Tem muita gente servindo com medo de perder o emprego. Se eu não servir a Jesus direitinho, eu vou perder o emprego. Tem muita gente servindo com medo de perder uma família, com medo da diversidade, com medo da enfermidade, com medo de perder o namorado. Tem muita gente servindo com medo. Jó servia a Jesus com medo, servia ao Senhor com medo. A Iavé, a Elohim, a Jeová, servia com medo. Tanto é que ele diz assim: o que eu temia me aconteceu, perdi tudo. Tem tanta gente servindo a Deus por medo. O verdadeiro amor lança fora todo. O verdadeiro amor lança fora todo. Esse negócio de servir com medo, isso é islamismo. É muçulmano que serve a Alá com medo do fio da espada. A gente precisa servir por amor. O reino do Senhor já foi dado para nós. Ele se agradou em dar o reino para nós. O reino é nosso. Ele diz: eu tenho felicidade, eu me agrado em dar o reino para vocês. Não precisa ter medo. Lucas 12, 32. Ele diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Para de servir o Senhor com medo. Você não tem que ter medo de perder a salvação. Você não tem que ter medo de morrer. Você não tem que ter medo de adversidade, porque Ele disse que no mundo teríamos aflições. Então para com esse medo. Muda o foco do serviço. Serve por amor. Não vai para o seu quarto orar como um peso. Não vai para o seu quarto orar como uma obrigação. Vai para o seu quarto orar dizendo assim: Senhor, eu estava morrendo de saudade do Senhor. Eu sou desesperadamente, loucamente apaixonado pelo Senhor, perdidamente louco para estar no meu quarto. Eu já disse isso aqui: namorado orando em línguas. Namorado fica na casa da namorada a noite inteira. Aí o pai tem que chegar cantando o hino do vai embora, né? Embora. Limpando a garganta. Aí o namorado vai embora, chega em casa, namorou a noite inteira, fica mais 3 horas no telefone com a namorada orando em línguas. Isso é orar em línguas. É isso que o Senhor espera de mim, espera de você. Chega no quarto desesperadamente louco para ter um encontro com Ele. Não sirva por medo,
Sirva por amor, por paixão. Seu coração tem que estar inflamado. Mas pastor, aquele dia que eu estou com raiva de Deus. Você não tem um DR com seu namorado? Dobra o joelho, estou com raiva do Senhor. Mas vamos conversar, vamos ter um DR. Daí a pouco o seu namorado não estão beijando? Mesma coisa. Mesma coisa. Pastor, esse negócio de ter DR com Deus, ele diz para Jeremias: expõe-me os seus problemas para que eu possa justificar. Ele diz para Jeremias: conta para mim, vamos ter um DR, ele falou com Jeremias. Muitos estão servindo a Jesus por medo. Muitos estão servindo a Jesus de longe. Simão Pedro, na noite do julgamento, Mateus 26, 58, Pedro seguia Jesus de longe até o pátio, o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Quantos têm servido a Jesus de longe? Volta a falar, a mesma situação, intimidade. O mesmo Pedro que em Mateus 26, de 31 a 35 diz: eu não te abandono, vou com o Senhor para onde for. Foi o primeiro a negar. Ainda botaram o galo para cantar 3 vezes. Por isso que o negócio é raposa, não dá para ser galo. É o coelho, né? No caso da América. Servir a Jesus de longe não dá. Isso aqui, ó, é sala de estar. É lugar de receber Jesus como visita. Lugar de receber Jesus com intimidade de perto. É Mateus 6,6, lá dentro do seu quarto. Quando você dobra o seu joelho. Tá, eu chego para o pastor Samuel e falo assim: pastor Samuel, me empresta R$500. Pastor Samuel me empresta. Eu vou lá e pago, glória a Deus. 6 meses depois, pastor Samuel me empresta 200. Ele me empresta, eu vou lá e pago, glória a Deus. 3 meses depois, pastor Samuel me empresta 400. Ele me empresta, eu vou lá e pago, glória a Deus. 7 meses depois, pastor Samuel me empresta 1.000. Ele empresta, eu vou lá e pago, glória a Deus. Aí depois de 4 meses eu ligo para o pastor Samuel, ele olha para o Bini e fala assim: pastor Cássio, o que ele vai pensar? Está precisando de dinheiro. Eu só ligo para ele quando eu preciso de... O que o Senhor Jesus pensa a seu respeito quando você dobra o seu joelho para falar com Ele? Está precisando de alguma coisa ou veio só para conversar comigo e dizer que me ama? O negócio com Enoque foi tão sério que Jesus colocava o celular no bolso, tocava, tirava, Enoque. Atendia, tá, Enoque, fala. Tirava, tocava, Enoque. Tirava, tocava, Enoque. Tirava, tocava, Enoque. Gênesis 5:24, o negócio ficou tão íntimo que Jeová olhou para ele assim: vem morar comigo, a gente está muito íntimo. Arrebatou ele em vida. Nós precisamos ter esse nível de intimidade, nós precisamos investir nesse relacionamento. Não dá para seguir Jesus de longe, não dá para ser superficial, não dá para ter água no tornozelo, não dá para ter água no joelho, não dá para ter água nos ombros, não dá para ter água nos ombros. É necessário mergulhar na água da vida e ter intimidade com Ele. Tem muito crente sendo pego de surpresa porque o Espírito Santo não está avisando antes o que vai acontecer, mas porque não tem relacionar. Tem outros servindo a Jesus pelos seus benefícios. Lembra dos 10 leprosos? Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19. Vieram 10 leprosos atrás do Senhor. 9 deles queriam o quê? Somente a cura. Só estava interessado nos seus benefícios. E eu gosto tanto do detalhe que no versículo 18, quando um dos 10 leprosos vieram para agradecer, ele fala assim: peraí, não eram 10? Onde estão os outros 9? Só veio esse estrangeiro dar glória a Deus? Esse cara era pentecostal, era assembleiano. E detalhe, nem crente era, estrangeiro. Não era nem israelita, não era nem hebreu. Quem está aqui comigo? Muitos estão servindo a Jesus pelos seus benefícios.
João capítulo 6, versículo 2, o Senhor diz assim: seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia e a cura dos enfermos. João 6,26 diz assim: porque comerdes pães e se fartardes, é porque estão me servindo e me seguindo. Eu tenho um sócio que chama Joeilson na minha empresa. Ele estava com pancreatite. O valor de referência do pâncreas no exame, e agora eu não me lembro qual que é o nome da referência, vai de 0 a 100. O pâncreas dele estava 1.500. Vai de 0 a 100 é o limite. O pâncreas deles, não sei o nome da substância, mas estava 1.500. Já estava entre a cruz e a espada. Aí eu disse para ele: você crê que... Isso foi numa sexta-feira, 8 horas da noite. Eu disse para ele: você crê que Jesus pode te curar? Ele diz: não dá para crer, porque olha meu resultado, eu já estou sem pâncreas. Bebe igual uma esponja, fuma igual não sei o que, não dá nem para comparar. Eu disse para ele: você não crê que Jesus pode te curar? Ele disse: não creio. Eu falei: ah, Jeová, mexeu com a gente. Não está falando de mim, está falando do Senhor. Está falando que o Senhor não pode curar. Hoje é aquela chantagem eclesiástica com Jesus, né? Falei: aí Jesus, ó, está falando do Senhor. Eu vou embora tranquilo, está falando do Senhor aí, ó. Você não pode curar? Aí, ó, viu? Estava eu e a pastora Magda, colocamos a mão no abdômen dele: Senhor, traga a cura sobre ele. Já era sexta-feira, 8 horas da noite. Sábado, 9 horas da manhã, Joilson me liga recebendo alta com pâncreas novo. Sabe qual é o problema? Ele não teve esse esboço seu, não voltou para dar glória a Deus. Está somado a um dos 9 leprosos. Nós precisamos servir, não por força, mas por prazer, por alegria. Certo pensador escreveu, escute isso, vou ler bem devagar: um servo não tem direito algum. O único direito que um servo tem é o direito de não reclamar pelo direito que não tem. Quem aqui é servo do Senhor? Então por que você tem que decidir para onde que você vai? Por que você decide o que você vai fazer? Você não é servo? Por que às vezes a gente decide o que a gente vai fazer? Por que a gente toma as decisões da nossa vida, já que de fato somos servos? Percebeu que a gente não tem seguido a Jesus de fato? É por isso que o Senhor diz assim, Lucas 9:23, e disse Jesus: se alguém quiser vir a colutel a mim, negue-se a si mesmo. Seguir a Jesus é necessário negar-se a si mesmo de si próprio para consigo mesmo. E negar a si mesmo não é fácil, porque eu gosto de mim. As minhas decisões, a minha vontade é importante para mim. E se eu tenho que me negar, eu vou para o banco de reservas. E isso não é gostoso. Eu preciso me anular e deixar o Senhor fazer o que quiser. E digo mais, Filipenses 2:3, eu tenho que me anular não somente em detrimento ao Senhor, mas eu tenho que me anular em detrimento ao outro, considerar o outro superior a mim. Eu estava na fila do correio esses dias, e tinha uma senhora lá, não era senhora de idade, ela está aqui na minha, eu estou na fila, ela está atrás de mim, ela está assim: o senhor está na fila? Uai, e ainda sou o próximo, né? Para ser atendido, correio cheio. Só que, sabe aquela pessoa que vai chegando perto de você, e vai chegando perto de você, vai te empurrando, igual o metrô em São Paulo, você entra sem precisar dar passo, vai te empurrando. Ela me empurrou tanto que eu, saí. Aí chamou o próximo, ela já... Eu falei: Filipenses 2:3, Filipenses 2:3, Filipenses 2:3, Filipenses 2:3, considerai o outro superior a vós mesmos. Pode ir, minha querida. As nossas vontades precisam ser anuladas. Sabe o que o Senhor agrada como nós de sacrifício? O salmista nos diz, em Salmo 51, versículo 17, ele diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são um coração contrito, compungido, jamais desprezarás o Senhor. E coração contrito aqui vem do hebraico dakar, original dakar, que significa o homem esmiuçar, descer do pedestal, perder a pose e se render à plenitude de Deus. A vaidade derruba homens de Deus. Aliás, nenhum sentimento nos torna mais parecido com o diabo
do que a vaidade. Lembra onde o querubim ungido caiu? Saul envaideceu, Salomão envaideceu, até Davi no final dos tempos. Vou fazer um censo para saber como é que está o tamanho da minha igreja. Nosso maior exemplo, Filipenses 2, versículos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Verso 7 de Filipenses 2. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, assumindo a forma de doulos, de servo, de escravo. Verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Hebreus 2:9 diz que ele se fez um pouco menor do que os anjos. Terceira definição de Acolutel, são 4, eu estou na terceira ainda e agora eu vou correr. Terceira definição de Acoluteó: o discípulo que segue seu mestre atento aos conselhos. Josué no capítulo 7, ele venceu a cidade de Jericó, né? Inclusive deixou até uma música: vem com Josué lutar em Jericó. Ele venceu Jericó. No capítulo 8 ele venceu a cidade de Aia ou Aiate. No capítulo 9 a próxima cidade seria dos gibeonitas. Os gibeonitas montaram uma cilada, uma armadilha, e falaram assim: peraí, nós somos o próximo. Ele já derrubou Jericó, já derrubou Ai, agora é com a gente. Então vamos vestir de roupa velha, vamos pegar um pão duro, vamos pegar um odre seco e falar que a gente está vindo de longe, e a gente está vindo de longe, a gente faz uma aliança com ele, a gente engana ele. E chegaram diante de Josué, todo maltrapilho, de roupas velhas, pão duro e odre seco, e falaram assim: ô Josué, nós estamos vindo de longe, nós não somos do povo cananeu do qual o seu Deus mandou derrubar, não, nós somos de outro povo. Vamos fazer aliança, Josué? Vamos embora, vamos fazer aliança. Quando Josué descobriu que esse povo na realidade eram cananeus, Josué já tinha feito aliança e ia ter que carregar essa mala o resto da vida. Tem crente caindo em cilada, como aconteceu com Josué, porque não está ouvindo os conselhos daquele que segue. Josué capítulo 9, versículo 14. Então os israelitas tomaram da provisão e fizeram aliança, e não pediram. Eu vou usar uma expressão que a minha velha e saudosa mãe, que se foi em 2008 no Dia das Mães, dizia para mim: você não pede conselho ao Senhor, você dá com os burros na água. Quem já ouviu essa expressão? O salmista também disse isso. Salmo 33:11, ele diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre. Salmo 73:24, ele diz: tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. O sábio Salomão, ele escreve em Provérbios 19:20: ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos dias por vir. O nosso maior conselheiro, Isaías 11:2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, e o Espírito de conselho. Isaías 9:6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele estará sobre os seus ombros o governo, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. O problema é que às vezes a gente até pede conselho, a gente até dobra o joelho: Senhor, eu quero um conselho num projeto que eu estou fazendo, mas o projeto é esse aqui, o Senhor não pode fazer nem um pouquinho diferente do que está aqui, tá? E se fizer, a gente fica chateado, a gente entra em crise porque não foi do jeito do Senhor. Aí Jesus, entendendo que isso aconteceria com a gente, nos ensinará o Pai Nosso. E no versículo 10 de Mateus 6, ele diz assim: venha o teu reino e faça o quê? Faça a tua vontade.
O fato é que nós decidimos o que é bom para nós agora. E eu me lembro de Roberto Carlos nas curvas de Santos, né? A gente, quando está nas curvas de Santos, a gente só consegue ver até o olho ver ali naquela curva. Mas Jeová está no helicóptero, Ele está vendo o que está na frente, Ele está vendo se tem armadilha, Ele está vendo se tem cilada, Ele está vendo se tem gibeonitas, Ele está vendo se tem armadilha, Ele está vendo se tem ciladas, e Ele quer te livrar. Talvez o que você quer para você é bom para você agora, mas Jesus está vendo à frente, Ele está vendo que isso para você não é interessante agora, isso para você não é interessante no porvir. Deixa Deus reger a sua vida, pede Ele conselho, mas aceita o conselho dele. Jesus já falou para o camarada: essa namorada não é para você, mas ela é tão bonitinha. Esses dias eu estava atendendo o irmão, ele até me tomou o culto todo, eu estava atendendo ele. Eu falei: pastor, mas eu estava namorando, mas a menina é tão boa. É crente? Então vamos lá, você está ferindo julgo desigual. Aí fui dando para ele um tanto de coisa que ele está ferindo. Você conversou com o Senhor, orou? Eu orei. Eu falei: eu tenho certeza que o Senhor não te disse sim, porque Ele não vai de encontro à palavra dele. Disse não. Isaías 55:8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são igual aos meus caminhos, porque os meus caminhos são maior, diz o Senhor. Quer um exemplo? John Eagle, janeiro de 1850. Quem é John Eagle? Colchester. Estava uma nevasca tão grande, a neve estava dessa altura, não dava para sair de casa. John Eagle era diácono em uma igreja metodista. E John Eagle, ele acordou na manhã de domingo, ele disse: olha, não dá para ir para a igreja, porque não vai ter como ninguém estar na igreja. Janeiro de 1850, Colchester na Inglaterra, a nevasca estava muito grande, ninguém vai conseguir ir para a igreja. Jesus disse para ele: você vai. Espera aí, Senhor, você não está entendendo, olha a altura da neve. Você vai, não tem nem cavalo para mim ir, você vai, não tem nem como eu chegar lá, você vai. Tá bom, eu vou. Andou 10 quilômetros, andando em neve, até chegar na igreja. Chegou na igreja, tinha 13 pessoas, 12 membros e um convidado. Pastor não foi, pastor morava mais do que 10 quilômetros. Ele chegou e falou assim: meu Deus, eu nunca preguei. Prega, está fazendo a vontade do Senhor, seguindo ao Senhor, fazendo a vontade dele. Quando ele começou a pregar, ele pregou 13 minutos. Ele terminou de pregar, ele fez o apelo. Um jovem, 10 minutos. Um jovem de 13 anos levantou a mão e disse assim: eu quero esse Jesus que esse diácono John Eagle está pregando. Quem era esse jovem de 13 anos de idade? Charles Haddon Spurgeon. O grande Charles Spurgeon converteu por causa de uma pregação de um diácono chamado John Wesley. Segura aí, Leocádio. A coroa de Charles Spurgeon é cheia de pedrinhas, sim ou não? Um homem que ganhou milhões e milhões de vidas para o Senhor. Mas quem está recebendo o galardão? A coroa daquele diácono está até assim, querido. Ele vai entrar no reino até assim, ó. Milhões e milhões, porque ele disse sim ao conselho do Senhor. Diga sim ao conselho do Senhor. Não ande conforme os seus caminhos, mas conforme os caminhos do Senhor. E eu termino. Quarta e última definição de akoluteó: um discípulo que apoia o seu partido, o partido do seu mestre. O que significa, pastor? O indivíduo, quando mudava de cidade, ele tinha que se adequar às leis daquela cidade. Ele não poderia viver as leis da onde ele veio, ele tinha que viver as leis da cidade. Funciona como numa embaixada. A embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil não segue a Constituição brasileira. A embaixada dos Estados Unidos do Brasil segue a Constituição americana. E detalhe, de cada estado, porque lá cada estado tem sua Constituição. Quem aqui é cidadão do céu? Você está entendendo?
Se você não entendeu, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que de sorte nós somos embaixadores de Cristo. Sabe o que significa? Que se você está acolutel a Jesus, se você está seguindo a Jesus, você não pode andar conforme o sistema deste mundo. Você precisa andar conforme o sistema celestial. Quando você for vestir, você vai falar assim: a minha roupa está conforme o sistema celestial ou está conforme o sistema do mundo? A minha conduta está conforme o sistema celestial ou está conforme o sistema do mundo? A minha forma de agir está conforme o sistema celestial ou está conforme o sistema do mundo? Porque eu não sigo uma constituição do sistema mundano. A minha constituição é celestial. Ela está escrito aqui nas páginas vétero e neotestamentárias. Quem está me entendendo? Hebreus capítulo 11, versículo 3 fala que nós somos peregrinos nessa terra. 1 Pedro 2,11 nos chama de forasteiros. Provoca seu vizinho e fala para ele: forasteiro. Eu não estou dizendo que você não tem que seguir as leis civis e morais dessa terra. Você tem uma lei para seguir. Eu estou dizendo o sistema do mundo. Quem está me entendendo? E é exatamente por isso que ele também diz: e disse Jesus a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome o quê? Tome o quê? A sua cruz. Cruz é a linguagem celestial, cruz não é linguagem da terra. A igreja é embaixatriz. Falei certo? Embaixatriz. Somos embaixadores. Já estou terminando. Não vou romper muito o horário, só um pouquinho. Ainda tem a ceia. Glória a Deus, mas nós vamos fazer uma bagunça aqui que vai ser bênção. A cruz já foi algo da terra. A cruz era símbolo de ignomia. A cruz era símbolo de tristeza. A cruz era símbolo da tirania romana. Mas depois que Jesus foi pregado nela, deixou de ser símbolo de uma tirania romana para ser símbolo de um cristianismo. Aonde Jesus chega, tudo muda. Seguir as leis do reino significa renunciar às leis da terra. Você tem que renunciar tudo aqui. Lucas 14:33 ele diz: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu acoluteó. Se quiser seguir a Jesus, aceite o desafio e a proposta da renúncia. Abraão renunciou sua parentela, Gênesis 12. Moisés renunciou. Estava tudo bem com Moisés no Monte Horebe, casado com Zípora. Jetro, seu sogro, cuidando de ovelhas. Renunciou o Horebe para... Renunciou o quê? Como é que chama o monte? Herobe, né? Herobe. Ele sempre fala Herobe. Eu não ia perder a oportunidade. Moisés renunciou Midian no Horebe, ou no Herobe, como diz. Mateus renunciou a coleteria de impostos, Mateus 9:9. Pedro e André renunciaram os seus negócios de pescadores, Marcos 4:18-20. Porém o jovem rico de Marcos 10:13, Marcos 10:17, não quis renunciar os seus bens. E olha que a Bíblia diz que Jesus até fitou e amou aquele menino. A igreja primitiva seguia Jesus porque renunciava à sua vontade. A igreja primitiva chamava cristão, e cristão está ligado à palavra testemunho, e testemunho vem do original grego martis, ou seja, aquele que está tão comprometido com a causa que está disposto a dar a sua própria vida por ela. Sabe o que eu tenho visto hoje? A igreja deste século contemporânea não tem mais seguido as leis celestiais, tem seguido as leis terrenas. Não tem mais falado o vocábulo da Constituição Celestial, do qual ela é embaixatriz. Ela tem se corrompido com as leis do mundo.
A igreja de hoje aplaudiria, batia palmas para o jovem rico e condenaria Zaqueu. A igreja de hoje dizia: mas você cumpre todos os seus mandamentos, você honra pai, honra mãe. A igreja de hoje bateria palma para o jovem rico, mas jogaria pedra em Zaqueu. Tome a sua cruz, dia após dia. Seguir a Jesus, acoluteó a Jesus, implica em você matar a sua própria carne diariamente. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Versículo 19 ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver em Cristo. E ele diz assim: já estou crucificado com Cristo. Fique de pé no seu lugar. Agora vivo não mais eu. Ele canta: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Ele continua dizendo: Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, já estou crucificado. Mas ele termina dizendo: e esse viver que agora vivo, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Só há uma maneira de você acoluteó Jesus, e esta maneira é você entregar a sua vida a Ele. Não dá para ser servo, não dá para seguir, não dá para vir após mim, não dá para encaixar nas 4 definições de acoluteó se você não tiver o Espírito Santo habitando em você como selo da promessa, porque só Ele é quem vai te dar forças para você cumprir o acoluteó que Ele espera de mim, que Ele espera de você. E talvez você entrou aqui nesta noite e ainda não tem essa convicção de salvação. Talvez você entrou aqui nesta noite e ainda não tenha entregue a sua vida para Jesus. Talvez você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, portanto você não consegue a acoluteó. Talvez você estava afastado dos caminhos. Talvez você pegou a mão no arado, olhou para trás porque não se revestiu das armaduras de Efésios. Mas a Bíblia diz: de todas as vezes que um justo cair, o Senhor o levanta. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você tropeçou, porque a minha Bíblia diz que de todas as vezes Ele te levanta, porque Paulo continua escrevendo em Romanos 8:1: já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Talvez você está nessa condição, querendo retornar aos caminhos do Senhor, ou entregar a sua vida para Ele. Se você é essa pessoa, levante essa mão, faça um sinal: pastor, hoje eu entrego a minha vida para o Senhor. Pastor, hoje eu estou retornando aos caminhos do Senhor. Se não há ninguém entre nós nessa condição, talvez agora uma condição você pode estar. Talvez você não tenha servido ao Senhor de forma acoluteó. Talvez o seu serviço no reino de Deus não tenha sido de forma acoluteó. Talvez você não tenha servido por fidelidade e lealdade. Talvez você tenha esperado algo em troca. Afinal, as nossas igrejas deste século têm pregado uma moeda de troca ao servir ao Senhor, e nós temos aprendido isso, infelizmente. Talvez você tenha servido por medo. Talvez você está servindo de longe. Se você quer de fato servir ao Senhor como acoluteó nesta noite, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Hoje é noite de nós servirmos a Ele como um acoluteó.
Teó. Eu não estou servindo o Senhor da maneira que foi pregado nesta noite. Sai do seu lugar, vem aqui, sem constrangimento, porque o Senhor vai te restaurar, e a partir de hoje você vai servir Ele como Acoluteó. Está vindo a primeira pessoa, está vindo a segunda, está vindo a terceira pessoa. Onde está a quarta? Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós estivermos ministrando uma canção, se você quer servir a Ele como Acoluteó nesta noite, sai do seu lugar, porque hoje é noite de você transformar a maneira que você está servindo ao Senhor. Vamos louvar a Ele. Deixa o Senhor te tocar. Deixa o Senhor te tocar. Nós passamos 2 minutos do horário, não se preocupe com isso. Com gemidos que palavras não podem explicar. Se você sabe que você precisa estar aqui, vem mais pra frente, aproxima. Pode aproximar, vem mais pra frente. Eu quero servir a Ele como Acoluteó, servir de verdade. Sai do seu lugar, vem aqui pra frente. Em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano. Se você sabe que você tem que estar aqui, sai do seu lugar. Eu quero servir a Deus de fato. Eu quero servir a Deus de verdade, em espírito, não em superficialidade. Sai do seu lugar, venha renovar esse serviço. Ainda que Acoluteó. Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás nesse lugar. Querido, servir a Deus é muito mais do que uma religiosidade. Pode vir mais para frente. É muito mais do que uma superficialidade. Servir a Deus é muito mais do que um espírito de peso religioso. A senhora lá atrás, faça assim, senhora. Não, que olhou para trás, você mesmo. Faça assim. Deus manda dizer para a senhora que Ele escreveu um ministério para a senhora nessa terra. O meu Deus manda te dizer que esse ministério está atrasado. O que Deus tem para realizar na sua vida é muito grande, mulher. O que Deus tem para fazer em você e através de você é grande. Eu vi embaixo de você uma multidão, você com as mãos estendidas. Deus te chamou como intercessora nessa terra, e seus lábios têm estado cerrados na intercessão. Vem cá para frente, vem para cá. Que Deus tem com você é muito forte. Cadê nossa intercessora? Cadê a Adriana? Vem cá, Adriana, abraça ela. Adriana é intercessora. Libera sobre ela unção de autoridade e intercessão. Deus chamou essa mulher como intercessora nessa terra. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem.
nome de Jesus. Os diáconos podem começar a distribuição dos elementos da ceia. Podem começar a distribuição dos elementos. Vocês aqui na frente, mesmo sem voltar não, ainda vou orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, tome a cada um que está aqui à frente, Senhor. A cada um, meu Deus e meu Pai, que está aqui disposto a servir ao Senhor de forma absoluta. A cada um que está disposto a servir ao Senhor de forma sobrenatural. A cada um que está disposto a mudar a forma de te seguir e te servir. Qual é o nome da filha? Luísa. Luísa, eu vejo um homem de branco grande diante de você, segurando as suas mãos e te conduzindo a passos largos. E a visão chegava a ser engraçada, porque você não conseguia acompanhar os passos dele. E você estava correndo atrás dele, ele te segurando pelas mãos. Ele manda dizer para você que a partir de hoje a sua caminhada será mais veloz, será mais rápida. Você vai experimentar algo sobrenatural que você vai contar aqui nesse altar. Você vai testemunhar do que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje, a partir de agora. Recebe em nome de Jesus. Sim, Senhor. Toma cada um, reveste de cada um de provisão, de um amor sobrenatural, de uma vontade de servi-lo em espírito e liberdade. Mas Deus, chama aqui de novo. Mas Deus manda dizer que Ele ainda vai quebrar muitas coisas. Muitas coisas vão ser quebradas. Muitas coisas vão ser desconstruídas. Eu vejo até um sofrimento nessa desconstrução. Eu vejo uma dor muito grande, você perdendo coisas e não entendendo o que está acontecendo. Eu vejo Deus quebrando coisas grandes na sua vida, desconstruindo sofismas, fortalezas que te impedem de executar o chamado dele. Eu vejo como um anjo quebrando uma parede, derrubando, e você dizendo: não quebra, não tira, eu preciso disso. Deus manda dizer para você: o que você precisa é dele. Vai desconstruir, quebrar grandes coisas. Quando essas coisas forem quebradas, vai ser como um fardo tirando dos seus ombros. E aí você vai entender por que Deus vai tirar. E quando Ele começar a tirar, o Espírito Santo vai te fazer lembrar da noite de hoje que se você está perdendo, é porque Ele está te dando. Quando Deus tirou Abraão da parentela, é porque Ele tirou dele um povo escolhido. Recebe em nome de Jesus. Sim, meu Deus, reveste cada um de poder e de autoridade aqui, em nome de Jesus de Nazaré, e faça a tua obra para que esses homens e mulheres possam te servir em alegria de uma forma diferenciada. Recebe em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Todos já receberam os elementos da ceia, ainda está sendo distribuído. Enquanto distribui, continua cantando. A te servir, Jesus, não tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Só vai por ti, melhor do que confesso, não dá pra viver.
via como um fio desencapado. E esse fio encostava no outro, dava choque, dava muita centelha, muito curto-circuito. Eu não sei o que o irmão está passando, se é em casa, não sei se é no trabalho, não sei se é na família. Mas eu vi como um anjo, engraçado as visões que a Bíblia nos dá. Eu vi como um anjo pegava aquele fio e cobria aquele fio, e aquela diversidade ia passando. Deus manda dizer que está entrando em provisão nessa diversidade que Deus está entregando. Recebe em nome de Jesus. Querido, eu concluo a mensagem com Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30. Tornou Jesus dizendo: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, emprego, namorado, situações diversas por amor do Evangelho para me seguir. Verso 30: não receba ainda no presente século 100 vezes mais. Mas ele continua dizendo: 100 vezes mais, ainda nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, em filhos e campos, com perseguições. Mas vale a pena seguir a Jesus. Você está com as suas mãos um pão e um cálice. Você vai tomar do pão. É noite que nós vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. É noite que nós vamos renovar esta aliança de Apoloteó ao Senhor. É noite que nós vamos renovar a aliança de servir ao Senhor. A Bíblia diz que quando ele estava com os seus apóstolos, ele disse: olha, eu vou tomar dessa última ceia com vocês e não vou comer mais do fruto da vide, não vou comer mais do pão, até na noite das bodas do Cordeiro iniciarei com vocês. Amém. Glória a Deus. Mas enquanto ele não vem, nós vamos renovar a nossa aliança, renovando e dizendo: Senhor, nós esperamos o Senhor e renovamos a sua aliança. Mas rapidamente você vai inclinar a sua cabeça. O Espírito Santo vai colocar no seu coração que você precisa consertar com ele agora, porque diz a Bíblia: examine esse homem a si mesmo e depois coma da ceia. Porque muitos têm comido de forma errada, muitos têm adoecido e até já quem morreu. Eu não quero ver você doente, então conserta com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, tudo aquilo agora que teu povo está confessando ao Senhor. Nos perdoa, nos limpa, nos lava, nos purifica. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, nos cobre com teu sangue, porque iremos comer do pão e tomar do cálice de forma digna, porque o Senhor é quem nos justifica. A tua palavra diz em Isaías 43, 25: eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Tome do pão. O Senhor disse: este pão é a minha carne, a carne que foi crucificada. Comemos do pão. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, e tendo dado graças, ele disse: esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Tomai do cálice. Glória a Deus. Aleluia. 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 Senhor.
perdoa. Só quem me perdoa não glória a Deus. Me perdoa, passei 20 minutos de orar. Domingo, dia 25, nós teremos uma festa aqui. Nossa, domingo. Nós estaremos batizando os irmãos aqui. Que nós possamos de fato sair daqui servindo ao Senhor como uma Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra possa se cumprir na nossa